ciclone que passou provocou muita chuva, ventos, estragos. A gente falou aqui com o nosso meteorologista Francisco de Assis desde quarta-feira, né? Então afetaram o sul e um forte vendaval, né, gente? Atingiu São Paulo. Milhares de pessoas estão ainda sem luz. Voos foram cancelados. Outro assunto, comissão do Senado aprovou proposta que reduz a escala 6 por 1, 6 dias de trabalho por um dia de descanso e a redução, então, da jornada de trabalho das atuais 44 horas para 36 horas semanais. E também Selic, mantida a 15% ao ano. Assuntos para análise da jornalista e comentarista aqui do canal AgroMais, Ana Amélia Lemos. Muito bem-vinda. Boa noite, Ana. Boa noite, Simone. Boa noite aos nossos telespectadores do Agro Mais. Noite, é um prazer voltar a conversarmos. Eu deveria estar aí com você hoje, mas como eu já estive aí no canal, agora nós vamos conversar aqui virtualmente. O assunto, evidentemente, segue na sequência do que foi decidido ontem pelo Comitê de Política Monetária em relação à taxa de juros, mantendo, como todo mundo esperava, 15% a taxa básica da Selic. E isso se deveu a fatores internos e também a um cenário um pouco nebuloso do ponto de vista internacional na área do comércio e tal. O mercado esperava isso, o mercado financeiro, até porque, à luz do que decidiu o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele decidiu uma redução das taxas de juros. No caso brasileiro, a reação foi positiva, até o dólar hoje teve uma pequena queda, cotado no final do dia a R$ 5,40, ou seja, uma normalização. E por que mantém-se essa taxa de juros tão alta no Brasil, que é reclamado desde produtor rural até pessoa física que vai tomar um empréstimo no banco? É que o governo precisa dar valorizando aos seus títulos públicos para financiar a dívida que o governo tem. O nosso endividamento é muito alto, o déficit fiscal é elevadíssimo também, então taxa de juros é uma forma de fazer esse equilíbrio. Esperamos que na próxima reunião do Comitê de Política Monetária possa ficar mantido. Se ficar mantido, é para dizer que ainda precisamos apertar os botões. Até porque se a meta da inflação foi mantida e está dentro da meta a inflação brasileira, provável que esse é um indicador para você aumentar ou não a taxa de juros. A taxa de juros afasta o consumidor do crédito para quando vai consumir. Agora estamos na época do Natal, então ele pensa duas vezes a comprar a longo prazo ou em parcelado. Então, essa taxa de juros incide, está embutida na compra que ele faz. Então, o governo usa a taxa de juros também, o preço do dinheiro, para controlar a inflação. Mas a inflação está controlada, então está tudo dentro da meta. O fato é que o governo continua sendo um grande gastador e, por isso, precisa ter um controle monetário e fiscal via Comitê de Política Monetária, como foi anunciado na reunião. E a decisão, lembre-se, não é, minha cara Simone, foi por unanimidade. Eu não sei se agora o ministro da Fazenda, a ministra Gleisi, o presidente da República e o vice-presidente, que é o ministro da Indústria e Comércio, vão fazer reclamações como faziam em relação a Campos Neto, o ex-presidente do Banco Central. O Galípolo segue as regras da racionalidade. Por isso, a taxa de juro foi mantida, minha cara Simone, mas a reclamação por juro alto, todo mundo tem que fazer corretamente. Pois é, a taxa Selic mantida 15% ao ano, né, decisão do Copom. Teve críticas também, não é, Ana? A gente estava acompanhando aqui, críticas da CNI dizendo que tem a desaceleração aí já, né, da inflação, condições poderiam ter para baixar a Selic. Críticas por todos os lados, mas também uma taxa a 15% também impede, não é? A gente ouve muito aqui em relação à produtividade do nosso produtor brasileiro em investimentos no campo, não é, Ana? Isso desestimula, taxa de juro alta desestimula o investimento no campo e fora dele, na cidade também, Simone. Então, é uma puxada de freio, porque quem vai tomar empréstimo a juro tão alto, aí só se tiver muito necessidade, vai pensar duas vezes, não é? É preferível isso do que ficar depois inadimplente na hora de pagar o dinheiro que foi emprestado.
Vamos aguardar então para 2026, porque essa foi a última reunião do Copom do ano de 25. Vamos esperar agora para 26, o que vai acontecer, não é, Ana Amélia? Nosso próximo assunto, Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, aprovou, não é, Ana, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que reduz de forma progressiva, né, a jornada de trabalho máxima semanal no país. Não é? A chamada 6x1, até o limite de 36 horas, com garantia de 2 dias de descanso remunerado, de preferência aos sábados e domingos. A transição, então, ela vai ser feita, Ana, ao longo dos 4 anos. E no ano após a promulgação, então, o limite cai de 44 para 40 horas semanais e depois vai reduzindo aí 1 hora anual até chegar, então, às 36 horas. Não é? A jornada diária segue limitada a 8 horas. A mudança não pode levar a redução salarial. A PEC ainda precisa passar por 2 turnos de votação no plenário antes do Senado, né, do Senado, melhor dizendo, plenário do Senado, antes então de seguir para a Câmara dos Deputados. Tua análise, Ana? Olha, Simone, claro que uma medida dessas agrada muito toda a classe trabalhadora assalariada, não há dúvida. Porém, tudo tem um custo. Isso vai aumentar o custo de produção. E o custo aumentado repassa ao preço final do produto. Seja uma peça de roupa, seja um preço do sapato, seja o quilo da carne, seja o quilo do arroz, isso vai ser repassado. Quanto maior for a densidade de empregados que tiver o setor, frigoríficos, por exemplo, ou indústria calçadista, ou a indústria da construção civil, esses que demandam muita mão de obra terão problemas maiores, porque os custos serão maiores nessa redução da jornada de trabalho. Então, de fato, e a matéria chegando agora, às vésperas de um período eleitoral, é pouco provável que o Congresso dê as costas, por maiores que sejam as pressões dos setores interessados, em relação a aprovar ou não aprovar uma matéria com esse apelo eleitoral e social também. Então, é claro que todo trabalhador que tenha folga apenas no domingo tenha exatamente essa luta e vai defender através dos seus sindicatos de trabalhadores. Então, essa é uma proposta que foi apresentada, o PL 148, que foi, como você disse, aprovada na comissão no Senado Federal e depois ela vai ter que ser submetida a outras comissões para depois plenário e depois ir à Câmara dos Deputados. Então, há neste momento, uma grande expectativa dos setores se mobilizando para avaliar as consequências financeiras para os setores produtivos, mas especialmente, como eu disse, daqueles que são grandes demandantes de mão de obra. Esses que empregam muita gente sabem que vão ter que repassar o aumento dos custos nesse sistema, que foi uma proposta apresentada pelo senador Paulo Paim, no Senado, e por uma deputada do PSOL de São Paulo, na Câmara dos Deputados também. A Érica Hilton. Senadora, a gente vai mostrar agora, né, na CCJ, como é que foi, então, essa discussão aí da PEC. Vamos ouvir os senadores. Eu quero agradecer Vossa Excelência por pautar no dia de hoje a PEC que propõe a redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas. Essa PEC prevê que, após a aprovação no ano seguinte, uma redução de 44 para 40 horas e, durante 4 anos, ao longo de 4 anos, a redução de 1 hora de trabalho por ano. Me sinto aqui comovido com a presteza de Vossa Excelência, neste momento, por pautar essa PEC que, diferente de todas as outras, de fato vai mexer com a vida de milhões de brasileiros e de famílias. São mais de 150 milhões de brasileiros que se beneficiarão com esta PEC, considerando os trabalhadores e considerando as famílias e considerando quem contrata também, porque vai movimentar a economia, vai mudar a realidade social deste país. Isso é justiça trabalhista que vai se fazer no Brasil com essa proposta de emenda constitucional. O senador Paulo Paim, um grande defensor, inclusive a própria Câmara dos Deputados, me parece, tem lá um projeto de igual forma, né, que chegando
para se aprovar isso e ser promulgada pelo presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. Queria, sem entrar no mérito, porque é uma matéria que a gente precisa debater, ver as consequências. Tem lados, tem coisa positiva, tem coisa negativa, mas a gente precisava conciliar. E eu quero dizer para o senhor, com todo o respeito que eu tenho à Vossa Excelência, que eu fico triste com esse tipo de procedimento na CCJ, nas vésperas de um recesso parlamentar. Esse é um assunto que poderia regimentalmente ser pedido vista. Não tinha sido pedido vista ainda. E era importante que a gente pudesse até colaborar com a matéria. E se fazer isso na véspera de um recesso, tirando esse direito do parlamentar de pedir vista como extra pauta, ou seja, a gente se debruçou, estudou todas as matérias que seriam votadas hoje aqui, aí se vem com extra pauta. Fazia tempo que eu não vi isso no Senado. Eu vi por rumores, rapaz, essas coisas acontecem no final do ano, tem aquelas coisas de última hora que se coloca, mas eu confesso para o senhor que eu me sinto violentado por essa atitude. Eu lamento, Vossa Excelência, não ter participado de 3 audiências públicas que nós fizemos. Vossa Excelência não compareceu em nenhuma delas. A nossa equipe estava aqui, eu estava assistindo. Não, mas estou falando, Vossa Excelência, o senhor não pode, Vossa Excelência não pode substituir a sua figura pelo do seu assessor. Estávamos acompanhando o presidente. Mas Vossa Excelência não compareceu em nenhuma delas. O senhor tirou o meu direito. Eu respeito a opinião de Vossa Excelência. Agora, essa matéria, ela era para ser votada semana passada, não foi votada semana passada por contingência de outras matérias. Eu não costumo, nem que eu costumo em minha vida, aplicar esse tipo de posição que Vossa Excelência se refere. Só que nós tínhamos o compromisso, inclusive com o senador Paulo Paim, de votar ainda esse ano. Então, se essa matéria está sendo votada aqui, vai para o plenário, depois vai para a Câmara dos Deputados, vai voltar para aqui e Vossa Excelência vai ter direito de discuti-la. Nós estamos discutindo essa matéria desde há mais de 4 meses. Não, tranquilo, era só ter colocado na pauta. Tem aí, né, essa questão extra-pauta, né, mais tempo para ser analisado. A gente teve aí o senador Girão questionando, Ana. É para ver exatamente o governo, através dos seus líderes, o senador Rogério, eles estão exatamente investindo muito, porque esta pauta tem um apelo eleitoral extraordinário. Da mesma forma que o imposto de renda, até quem ganha 5 mil, desonerado de pagar imposto de renda, quem ganha até 5 mil reais, foi uma grande bandeira do presidente Lula em busca da reeleição. E essa matéria tem um apelo tão ou maior até do ponto de vista eleitoral do que a PEC da desoneração dos 5 mil, por conta exatamente do que ela significa para toda a massa de trabalhadores. Mas, evidentemente, que todo o benefício tem o ônus e o bônus. O benefício é isto, né? É o bônus de você ter 2 dias de descanso. É um bônus. É o direito do trabalhador, a defesa que está sendo feita. Mas isso terá custo, porque você vai ter um pagamento adicional, eventualmente, se você colocar mais um dia de trabalho que as pessoas queiram aceitar uma hora extra e assim por diante. Então, de fato, e mesmo que eles tenham dado uma dosimetria, também vão aplicar para a economia, a dosimetria que está aplicada na política para a questão dos processos de 8 de janeiro, a dosimetria e da escala de aplicação dessa mudança na regra da carga de trabalho dos assalariados, ela também tem um fator positivo no sentido exatamente de não começar na mesma hora, você aplica a lei tem que entrar em vigor imediatamente. Não, ela vai ter uma escala. Essa escala poderá ser, então, a justificativa que o governo dará para uma adaptação dos respectivos setores, que são altamente empregadores de mão de obra, em relação a ajustar exatamente os seus custos a um novo custo adicional pela redução da jornada de trabalho dos trabalhadores brasileiros. Mas o entusiasmo do governo é muito correto.
correta. E, claro, ali o senador Otto Alencar, que é um experiente parlamentar, um médico, aliás, muito respeitado, já está em vários mandatos no Senado, e ele deu uma explicação ali. O senador tem que ter muito cuidado na cobrança de uma questão como essa. Então, o senador mostrou que a matéria foi discutida na Comissão de Constituição e Justiça por mais de uma vez, audiências públicas para debater, então é um ambiente adequado para isso. Então, você, por isso, pode ter a ideia de quanto esse tema vai merecer debate no Congresso Nacional, minha cara Simone. Certo, e a gente segue acompanhando, não é, Ana? Agora vamos para o nosso último assunto, São Paulo, né? Ana, um caos em São Paulo segue enfrentando as consequências do ciclone extratropical que atinge o sul do país, né? E acarretou, então, na interrupção do fornecimento de energia elétrica lá no estado. O Felipe Nunes, ele vai falar para a gente agora direto das ruas da cidade para ver de perto, para a gente ver de perto os impactos aí ao redor da capital paulista e traz para a gente os detalhes. Vamos ver. Comecei o dia na zona sul da cidade de São Paulo, no Hospital São Paulo, gerido pela Unifesp, porque ontem estivemos no local, estava sem energia, com problemas na área de urgência e também num edifício chamado Prédio Vermelho, que comporta os agendamentos. Ontem presenciei o caos, com pessoas que não conseguiram ser atendidas mesmo ficando horas na fila, ou aliás, nas filas, porque eram várias espalhadas pelo hospital. Situação hoje ficou melhor por lá, acompanhei a abertura dos trabalhos às 7 horas da manhã, mas muitas pessoas que não conseguiram ser atendidas ontem estavam hoje aqui na porta do hospital. Por lá, muitos semáforos ainda não estão funcionando. Conversei também com donos, gerentes de bares, padarias, restaurantes. A falta de energia preocupa em diversos âmbitos, principalmente porque bebidas que estavam nas geladeiras agora já começam a ser retiradas. Há uma necessidade de jogar fora alguns líquidos, sorvetes também. No momento em que chegava em diversos desses estabelecimentos, esses locais onde há uma guarda de sorvetes estava sendo totalmente retirada pelas pessoas que fazem, de fato, a gerência desses restaurantes. E também há outros hospitais, ambientes de saúde que estão com problemas. Neste momento, passei agora pela zona oeste da cidade de São Paulo, parei na Avenida Juscelino Kubitschek por alguns minutos, onde a energia conseguiu ser restabelecida, então alguns restaurantes já conseguem voltar ao funcionamento, mas pelo caminho presenciei diversos semáforos que estavam desligados, atrapalhando muito o trânsito. Vou seguir no caminho pela cidade de São Paulo e sigo relatando também o que encontro pelo caminho por aqui. Muitos voos cancelados também, impacto aí desse forte vendaval, né, Ana? Simone, isso aí é para mostrar exatamente que a questão climática é uma questão muito grave, não tem ideologia, é uma vingança da natureza, ou mudanças climáticas têm que ser tratadas como tal e ter um respeito disso. Então, quando a gente vê o que mostra também que quando uma lavoura é destruída por granizo, ou por um temporal, ou por uma enchente, a visibilidade que o problema do agricultor tem não é tão grande quanto a visibilidade dos problemas urbanos, porque, de fato, o impacto é muito maior na cidade, como aconteceu no relato do nosso repórter, em relação à saúde das pessoas, ao fechamento, à falta de energia para, às vezes, minimamente, o atendimento, se não tiverem geradores próprios, vai ser comprometido também até a sobrevivência de alguns pacientes que estão entubados, por exemplo. E, além disso, você vê aí uma destruição total de queda, de prejuízos. No caso dos voos, porque foi um ciclone extratropical que atingiu a região, o número de voos atrasados, a agenda das pessoas, todas foi alterado. O aeroporto de Brasília teve cancelados 14 voos. E isso é uma perturbação muito grande que só vai se desfazer ao longo do tempo, não é de uma hora para outra, Simone. Então, é para ver que a questão climática é uma situação muito grave e que nós temos que prestar cada vez mais atenção a esses fenômenos. Temos hoje já meteorologistas, institutos de meteorologia, de cálculos, equipamentos de previsibilidade para isso, estavam anunciados.
Então é para se dar, mas não há como você se precaver no caso de São Paulo, por exemplo, porque a fiação de todo o sistema são aéreas, então a árvore quando cai rebenta a fiação, são fios de alta tensão caindo, riscos de morte das pessoas que pisam ali, então é realmente uma situação muito complexa que precisa aí de muitas décadas para ser resolvida, toda a fiação, inclusive Brasília, que é uma cidade relativamente moderna, da mesma forma, fiação externa, quer dizer, não se compreende isso. Hoje as maiores cidades, a situação são subterrâneas, as redes não só de energia, mas também de telecomunicações, não é, Simone? Então, é um impacto violento. O caso que aconteceu em São Paulo realmente atingiu todo o Brasil, porque as pessoas estavam saindo de São Paulo para ir para outros lugares, para outras cidades. O impacto foi muito grande em São Paulo, como a gente viu na reportagem, não é, Ana, também? A gente Todo, né, Simone? todo. Como mostrou o repórter, freezers desligados ou alimentos perdidos, jogados fora. É uma situação realmente muito complicada mesmo. Então, temos todos que discutir essa questão de maneira muito racional, a questão climática. É verdade. Ana Amélia Lemos, muito obrigada pela análise hoje com a gente nessa quinta-feira, não presencial, mas a gente explica, né, Ana, que você estava gravando aí, né, a nossa retrospectiva 2025 que vai ao ar. Mas graças a isso ganhei 2 mangas maravilhosas do seu quintal. É verdade, a manga rosa, né, Ana? Muito obrigada, Ana. Boa noite para você, já uma boa sexta, até semana que vem. Até a semana. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, Ana. Tchau, tchau.